Olá, seja bem-vindo ao nosso sétimo dia, né? Terminamos, enfim, foram 7 dias aí na Semana da Saúde Total e essa é a primeira aula do sétimo dia. Hoje a gente vai encerrar com chave de ouro, porque hoje vai ser a cereja do bolo, porque na aula passada, né, no dia 6, eu tive falando sobre lançar a cobertura, né? Que ainda não era a cereja do bolo. Mas hoje vai ter a cereja do bolo. E essa cereja do bolo, posso falar uma coisa para vocês, já dando spoiler aí. Vai ser fantástico, fantástico, porque assim, eu particularmente estou muito feliz de poder ter disponibilizado esse conteúdo, né? Um conteúdo que eu posso dizer assim, por experiência, tanto minha pessoal quanto de pessoas, né, que eu vejo, que falam comigo, que conversam comigo, pessoas que eu atendo. E, assim, é um conteúdo diferenciado. É um conteúdo que eu posso dizer até que é completo, porque aquilo que foi passado aqui pode, né, se a pessoa realmente pegar esse conhecimento e colocar em prática, pode transformar a vida dela de uma maneira extraordinária. E esse sétimo dia assim, é fundamental para isso, para a gente poder realmente encerrar aí com chave de ouro e trazer também um conhecimento muito ligado, né, informações aí que são intrínsecas à nossa saúde, ao nosso bem-estar, à nossa qualidade de vida. Então, sem mais delongas, eu quero aqui estar compartilhando com vocês o slide de hoje, né? A nossa primeira aula do sétimo dia. Vem muita coisa ainda, se Deus quiser, muita coisa por aí. A gente, além desse trabalho, nós vamos estar lançando outros cursos. Já temos o curso sobre propósito, né? Para você entender qual é o seu propósito de vida. Temos e-books, né? Temos conteúdos aí, vamos começar a disponibilizar muito conteúdo para que realmente você tenha acesso, independente da sua condição financeira, porque, por exemplo, a Semana da Saúde Total, o valor cobrado assim, é irrisório, é simbólico, né? Mas eu creio que vale a pena, muito mais do que os lucros financeiros, é o que nós temos recebido de satisfação, de poder estar transformando vida, de poder estar fazendo com que a sua vida seja uma vida melhor e te capacitando a cuidar da sua família, né? Foi algo assim que a gente trouxe modelos de pensamento, a gente ainda vai trabalhar um pouquinho em relação a isso. Falamos sobre espiritualidade, hoje vamos falar também. Falamos sobre o que existe por trás, né, de todas essas indústrias, né, de todo esse sistema que a gente está inserido, né, não tem como correr disso, mas assim, já que estamos, né, como que devemos participar, como que deve ser a nossa postura diante disso tudo. E a gente transmitiu tudo isso aqui. Foi muito bom, muito bom. Quero agradecer a você que nos acompanhou, que tem nos acompanhado, né, que tem dado o seu apoio, que tem compartilhado o conteúdo, que tem falado sobre o Instituto Sinapse e de aprendizado. Então, o que a gente quer é isso, é fazer a diferença na vida do maior número de pessoas. Então, nessa primeira aula, eu quero entrar aqui, um dos nossos objetivos é fazer com que você, a sua família, todos entendam que ciência, ela não, a verdadeira ciência, ela não está em oposição com a fé, né? Então, muitos dizem assim, a fé e ciência não se misturam, né? Porque fé é uma coisa, ciência é outra. Mas a gente percebe o seguinte, quando a gente lê a Bíblia e quando a gente pratica a ciência, estou falando de Bíblia porque assim, nós trabalhamos com essa linha, né? Acreditamos que a Bíblia são escritos, né, um conjunto de escritos sagrados e que foi construída, foi formada a partir da inspiração de Deus, né, do Espírito de Deus, em homens santos, em homens separados, em homens que realmente Deus ali separou de toda essa dinâmica do mundo, né, do sistema de comportamento comum, normal, e trouxe para uma realidade divina e ali inspirou esses homens para que eles pudessem escrever
as Escrituras, né? Então, a gente trabalha com esse pensamento, com esse pressuposto de que a Bíblia é um livro sagrado e o conteúdo bíblico é um conteúdo assim, são as regras de vida, né? É como nós devemos viver, como nós devemos nos relacionar, como que nós devemos executar as nossas funções profissionais, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Tem inúmeras respostas ali que às vezes a gente percebe que no mundo as pessoas ficam perdidas. Quem sou eu? Para onde que eu vou? De onde que eu vim? Isso por ignorar o ensinamento das Escrituras, porque o ensinamento das Escrituras parte, né, do motivo, né, dessa repulsa. Às vezes a pessoa, não, que isso aí não vale de nada, porque ele tem uma cobrança moral, né? Então exige uma moralidade. E aí a pessoa, eu não quero deixar de fazer isso, eu não quero começar a fazer tal coisa, eu não quero ter que mudar, né? Então é muito confortável permanecer onde a gente está, né? É o que é chamada de zona de conforto muitas das vezes, né? A gente está bem acomodado, está quentinho, tem aqui, tem minha comidinha, tem minha água de coco, está tudo certinho. Mas, na verdade, a grande vitória, ela não está em permanecer como a gente sempre foi. Mas a grande vitória, o grande sucesso na vida, ele vai ser alcançado a partir da nossa mudança pessoal, do nosso autoaperfeiçoamento, né? Digo auto porque a gente também trabalha nesse sentido em relação a nós mesmos, mas, na verdade, a gente recebe a ajuda do próprio Deus para que essa mudança aconteça. Eu sou uma experiência, digamos assim, viva, né? Eu sou uma prova viva de que o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, transforma e muda o homem. Então, eu tive uma vida muito muito complicada, né? Eu mesmo compliquei, me envolvi com muitas coisas, mas a mão de Deus me resgatou. E hoje eu estou aqui fazendo esse trabalho, né? Que eu vejo assim, que é um trabalho que tem realmente ajudado muitas pessoas, né, em suas vidas, né? Então, uma coisa eu quero trazer aqui, a gente tem esse cientista, né? Ele trabalha com nanotecnologia, ele é um químico, é um cientista norte-americano, e ele tem uma frase muito interessante, né? Ele assim, ele não é só um cientista, pegou um cientistazinho lá, não. Ele é um cientista renomado, ele tem um peso no âmbito científico. Então a gente vê aqui uma frase dele, né? Eu coloquei aqui, tá em inglês, e eu coloquei do lado da tradução, que diz assim: eu construo moléculas para viver. Eu não posso começar a dizer o quão difícil é esse trabalho. Admiro Deus por causa do que ele fez por meio de sua criação. Apenas um novato que não sabe nada sobre ciência diria que a ciência tira a fé. Se você realmente estudar a ciência, isso o aproximará de Deus. É o que eu sempre pensei. Eu falei, gente, quanto mais eu estudo, mais eu creio em Deus, porque mais eu vejo como que as coisas são fantásticas. E eu fico pensando como que alguns cientistas, eu até pensei numa determinada época que todos os cientistas eram ateus, e aí como que o cientista pode ser ateu, ou assim, ou de repente desprezar Deus apesar de crer na sua existência, ou achar que, sei lá, então isso eu não conseguia entender. Mas hoje eu sei que não é bem assim. Grande parte, né? Não vou dizer a maior parte, mas uma boa parte dos cientistas crê em Deus, e cientistas de renome, cientistas de peso, né? Não é alguém que começou a fazer ciência agora. Então, como por exemplo aqui o James Tour, a gente tem também Louis Pasteur, né? Então, que declarou o seguinte: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito de ciência, né, nos aproxima. Então, basicamente a mesma coisa que o James Tour falou. Quando você conhece pouco sobre ciência, pode até pensar, daí veio pelo acaso, né? Daí foi o Big Bang, uma evolução e tal, aí a gente entra lá na história de Darwin. Mas quando a gente realmente faz ciência, ou seja, quando a gente faz a lição de casa, né, o dever de casa, quando a gente realmente se aprofunda,
e aí vai estudar biologia, e vai estudar química, bioquímica, e aí vai estudar realmente com profundidade o funcionamento do universo, a gente vê, gente, não tem possibilidade de não ter uma mente inteligente. Não tem uma possibilidade, como uma vez eu ouvi, né? Você pega as peças de um Boeing 7, acho que é 707, né? Você pega as peças de um Boeing e você joga numa garagem, né? Num galpão, né? E ali passa uma ventania, quando você abre assim o portão do galpão, tá lá um enorme galpão, né? Tá lá um Boeing montado, né? Uma ventania, um furacão foi lá e montou. Ah, foi por acaso, né? Então você chega, você admira uma obra de arte. Se eu te mostro uma obra de arte, você vai falar assim: poxa, que bacana, quem pintou? Quem é o autor? Porque você viu uma inteligência ali. A gente não vê, a gente não consegue enxergar na natureza um algo que foi feito com inteligência sendo feito por alguma coisa que não tinha inteligência ou que não tem inteligência. E sempre a gente vê que a criação nunca é maior do que o Criador. Ou seja, o ser humano ele não pode construir algo maior do que ele, né? Então, a gente vê assim, poxa, existe inteligência? Eu acho que é uma pergunta básica para a gente fazer. Existe inteligência no mundo, no universo? Existe inteligência? Aí você começa por onde? Você não precisa nem olhar para o lado, você olha para você. Você é um ser inteligente, e muito inteligente. E existe toda uma inteligência, né? Se agora você está me ouvindo, você não está tendo que prestar atenção se o teu coração está batendo, quantas vezes está batendo, como é que está a sua frequência cardíaca, se o seu estômago, quando você come, se ele vai produzir, não vai produzir ácido clorídrico, se ele vai digerir ou não vai digerir, se o intestino vai absorver, se não vai absorver, porque tudo isso é feito através de processos inteligentes das nossas células, né? Se a gente está respirando ou não, você faz isso sem pensar, porque existe uma inteligência que está, inclusive, que vai além do nosso controle, né? Tem coisa que a gente não tem como. Ah, vou fazer com que as minhas células parem agora. Elas não vão parar, né? A gente não tem controle sobre isso. Ah, eu vou me alimentar e não vou digerir. Não, você não tem controle sobre isso. Você pode ter uma má digestão, mas vai ter uma digestão, porque é natural, é automático. Então, a gente tem toda uma inteligência, né? A gente vê em nós somos inteligentes, como eu disse, a gente vê na natureza, a gente vê nos animais, a gente vê uma inteligência. E aí a gente diz assim, não, tudo foi criado pelo acaso. O acaso criou a inteligência. Eu, assim, nas piores crises de fé que eu tive na vida, né, que a gente passa por algumas dificuldades, que a gente até se questiona, poxa, será que Deus existe? Se ele existe, ele não se importa comigo e tal. E eu não consegui alimentar essa ideia. Esses pensamentos vieram, mas eu não consegui aprovar esses pensamentos. Poxa, realmente Deus não existe. Poxa, realmente foi tudo obra do acaso, foi o Big Bang, uma evolução de bilhões de anos e tal. Eu não consegui acreditar nisso. Eu falei, não, eu sou muito inteligente para poder acreditar nisso, não é possível. Entendeu? E cada vez mais eu vejo que os cientistas de renome, né, claro que outros não acreditam, são ateus, mas muitos cientistas de renome, eles eram muito crédulos, né? Eles eram muito, posso dizer assim, cristãos, né? Eles eram eles tinham fé, eles acreditavam que Deus realmente existe. Hoje a gente tem aí o design inteligente, né? Que mostra que existe uma inteligência em toda a criação. Em toda a criação você vai encontrar inteligência. Aí a inteligência foi criada pela não inteligência? Não existe. Não é científico isso. Então a verdadeira ciência, né, para a gente terminar aqui que o vídeo já se prolongou, a verdadeira ciência, ela está intimamente ligada à fé. Por que eu estou dando essa introdução? Estou aqui, já tem quase 15 minutos falando sobre isso. Porque a gente vai falar agora sobre coisas que parece que não são científicas. Mas isso seguindo o modelo de pensamento de cientistas ateus. E a ciência, ela não é por si só uma ciência ateísta, né? Ou seja, a ciência não crê em Deus. Não. Existem pessoas, cientistas, que trabalham, né, dentro dessa área, que não creem em Deus, mas existem outros de muito peso,
de muita competência, que estão vivos até hoje, e outros que já morreram, e que creem em Deus, sim. Então, existe a ciência e a ciência. Né? Paulo ele diz a Timóteo para que Timóteo se afastasse, né? E serve para nós também, se afastasse da ciência mentirosa. Né? Porque se ele fala sobre a falsa ciência, é porque existe a verdadeira ciência. E a verdadeira ciência não tem separação com a fé. Ela é como diz Louis Pasteur, um pouco de ciência nos afasta de Deus. Quando a gente sabe um pouquinho de ciência, a gente pode até pensar qualquer coisa. Agora, muito da ciência nos aproxima de Deus. Então, a ciência ela está intimamente ligada à fé. E a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. Deus te abençoe. Fique com Deus.